Salve, salve, galerinha! Na aula de hoje nós vamos começar com um aspecto muito importante para a dissertação argumentativa em prosa, a introdução do seu texto. Galera, uma dissertação argumentativa em prosa, ela vai pedir uma estrutura de 4 parágrafos, quando nós temos aí um tamanho de 30 ou até de 33 linhas para a redação. Galera, são 4 parágrafos, você não precisa fazer em 5. E fazer em 3 vai ficar muito complexo, as ideias não ficarão muito bem esclarecidas. Então preste atenção que nesta aula o professor Nardi vai apresentar para vocês como é que se apresenta uma introdução de uma dissertação argumentativa ortodoxa, ou seja, é aquela que não tem nada a ver com o Enem, por exemplo. Galera, uma parte de introdução, como o nome já diz, é para você introduzir tanto o tema quanto a sua tese. Então você vai ter nessa parte de introdução um tamanho de mais ou menos 5, que pode chegar até 8 linhas. Eu sei que tem muita gente que pensa que na introdução é obrigatório que já se apresente uma área do conhecimento, ou seja, que já cite um livro, uma filosofia, uma sociologia, mas galera, isso não é uma via de regra. Eu vou colocar aqui até alguns exemplos que vocês entenderão muito bem, beleza? Vamos supor, eu vou fazer aqui um modelinho, vou apresentar no improviso para vocês, uma introdução de uma dissertação argumentativa ortodoxa que seguirá uma linha apenas de apresentação de tema e de tese. Depois eu vou improvisar aqui uma introdução que além do tema e da tese vai ter uma área do conhecimento. Você pode perguntar para mim, professor Nardi, qual deles é melhor? Galera, os dois modelos, tá? Com a área do conhecimento ou sem a área do conhecimento, são muito bem aceitos. A única coisa que uma dissertação argumentativa ortodoxa pede é, se você usar uma área do conhecimento na introdução, não deixe-o jogado apenas lá no início do texto. No segundo parágrafo, no terceiro ou até mesmo na conclusão, você precisa retomar aquela área do conhecimento a fim de estabelecer aquela conexão entre as suas ideias. Mas galera, então já sigam essa ideia. A introdução ela não pode ter menos de 5 linhas e honestamente, assim, 7 linhas, no máximo 8, tá? Já é o suficiente. Por quê? Porque é só a apresentação, então você apresenta o tema e apresenta a tese. Vamos pegar como exemplo um tema bastante atual. Vamos usar a questão da educação financeira no Brasil. Desafios para a implementação da educação financeira no Brasil. Vamos usar esse exemplo. Então eu vou improvisar aqui com vocês uma introdução, tá, que apresentará o tema e também a tese sobre esse assunto. Então eu começarei assim. Posso começar com as mesmas palavras do tema, certo? Os desafios relacionados à implementação de uma educação financeira no Brasil representam um assunto de extrema necessidade de análise. Ponto. Então você já começa apresentando o próximo tema. Pode observar que nesse improviso do professor eu já trouxe para vocês aí uma adjetivação, ou seja, algo também muito importante. Tá? Então vamos de novo, só apresentando o tema e a tese, certo? Os desafios para a implementação de uma educação financeira no Brasil representam um assunto de extrema necessidade de análise. Ponto. Nesse sentido, é importante ressaltar que desde os primórdios da formação social brasileira, pouco é investido na educação. Por isso, muitas pessoas hoje têm dificuldades para lidar com as suas finanças, o que realmente é um desafio para todo o cenário brasileiro. Logo, é importante analisar a educação precária que existe no Brasil, bem como o desestímulo cognitivo social. Ponto. Vocês podem observar que eu fiz uma introdução, eu até fiz uma pontezinha ali que existe uma questão histórica que nunca valorizou isso, mas não chega a ser uma área do conhecimento bem firmada. Beleza? Agora, eu vou fazer uma introdução já apresentando uma área do conhecimento, já com também uma análise histórica mais pontual. Beleza? Então eu posso começar assim. No período da Era Vargas, em meados do século XX, houve uma democratização do ensino básico no Brasil. Entretanto, essa educação era muito conteudista e pouco reflexiva, o que traz para a contemporaneidade inúmeros desafios sociais, como a implementação de uma educação financeira no Brasil. E diante de um assunto tão adverso,
é importante ressaltar que em pleno século XXI ainda existe uma cruel educação de finanças deficitária, bem como um descaso social diante do assunto. Ponto. Vocês podem observar aqui do lado, tá, que foi escrito já no momento da edição, estes dois exemplos que são muito bons, são perfeitos. Um com a área do conhecimento e outro sem. Não tem problema. Mas já na próxima aula, quando o professor trouxer para vocês as ideias relacionadas ao desenvolvimento do texto, se você optar pelo exemplo 2, que eu trouxe ali da Era Vargas, é importante que essa Era Vargas, seja em algum momento retomada no texto. Beleza, galera? Então a introdução é isso, certo? Você apresenta o tema e apresenta a sua opinião. Lembrando que essa opinião, essa tese, ela é voltada a dois assuntos. O professor colocou aqui uma educação deficitária e também um descaso social. Então, como eu tenho dois desenvolvimentos, no primeiro desenvolvimento eu vou falar de uma educação deficitária. E que, de fato, isso é um desafio para a implementação da educação financeira. Já no outro parágrafo eu vou falar de um descaso social. Certo? Então, a minha tese, a minha opinião, ela já foi elencada em dois assuntinhos diretamente relacionados ao tema. E são esses dois assuntinhos que eu vou expandir, ou seja, que eu vou dissertar, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Beleza, galera? Nós vamos seguir ainda com essa linha, com esse eixo temático, já para os desenvolvimentos, certo? Então, próxima aula, continuaremos com o desenvolvimento, seguindo essa mesma linha de eixo temático. Beleza, galera? Até logo! Salve, salve, galerinha! Na aula de hoje nós vimos os elementos e características necessários para o primeiro parágrafo da redação, ou seja, a introdução. Nesse momento, nós temos que apresentar obrigatoriamente o tema da redação e a tese, ou seja, sua opinião diante do assunto, que eu recomendo que seja feita em dois elementos. O elemento 1 para o desenvolvimento 1, o elemento 2 para o desenvolvimento 2. Além disso, não é obrigatório, mas você pode fazer, é já na introdução também apresentar uma área do conhecimento que em algum momento do texto será retomada. Beleza, galera? Bora caprichar na introdução para surpreender o corretor já do início. Beijo!